Pedido de vista no Supremo Tribunal Federal suspende julgamento sobre doação de sangue por homens homossexuais. E você vai ver também. Item do edital do Enem que estabelecia nota 0 a redações consideradas desrespeitosas aos direitos humanos é suspenso pela Justiça Federal. Sérgio Cabral deve ser transferido para o Presídio Federal de Campo Grande nos próximos dias. Mais de 70 apartamentos de empresa controlada pelo doleiro Alberto Youssef serão leiloados. CNJ começa em Roraima o cadastramento de presos no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, intima a Polícia Federal a formular perguntas que deverão ser encaminhadas por escrito ao presidente Michel Temer. Repórter Ana Paula Ergang tem as informações. Ana Paula. Boa noite, William. Boa noite a todos. Isso mesmo. O ministro Luiz Roberto Barroso disse que a Polícia Federal já devia ter encaminhado as perguntas que serão feitas ao presidente Michel Temer. Isso porque o presidente é investigado aqui no Supremo por supostas irregularidades na edição do chamado Decreto dos Portos. Há suspeita de que o presidente teria recebido propina de uma empresa para editar o decreto, que aumentou de 25 para 35 anos as concessões no setor. Depois que a Polícia Federal encaminhar as perguntas, o presidente Michel Temer vai ser intimado a respondê-las e ele vai encaminhar as respostas por escrito. William. Obrigado, Ana Paula. O Supremo Tribunal Federal adia a decisão sobre doação de sangue por homens homossexuais. Um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes suspendeu o julgamento de uma ação em que o Partido Socialista Brasileiro questiona normas do Ministério da Saúde e da Anvisa que proíbem homens homossexuais de doarem sangue por 12 meses a partir da última relação sexual. Ontem, a partir do voto do debate que Vossa Excelência travou, especialmente com o ministro Fux, eu disse que eu saí daqui bastante preocupado com toda essa questão e hoje tive a oportunidade de falar com o Dr. Davi Uip, conhecido por todos como um grande infectologista, que fez uma série de ponderações, inclusive em relação aos temas técnicos que aqui nós tratamos. A questão da janela, de se poder fazer o exame nesse período, e ele disse que de fato, talvez para a população do Centro-Sul haja condições de se fazer, mas os estados do Norte e Nordeste não dispõem dessas condições e, por isso, há um temor de que uma mudança nessa regra sem os devidos acondicionamentos e sem os devidos procedimentos possa, na verdade, aumentar, contribuir para a infecção em casos que tais. Até agora, 4 ministros votaram para que as normas sejam declaradas inconstitucionais, porque seriam discriminatórias. O ministro Alexandre de Moraes sugeriu que o sangue fique armazenado por um período, até que não haja riscos de contaminação pela AIDS e outras doenças. O ministro Ricardo Lewandowski retirou o voto proferido na sessão de quarta-feira e vai aguardar o ministro Gilmar Mendes se manifestar. Os países que exigem uma janela imunológica de 1 ano são os seguintes: Austrália, Bélgica, Brasil, Canadá, República Tcheca, Finlândia, França, Hong Kong, Hungria, Irlanda, Israel, Netherlands, que são Países Baixos, ou Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Irlanda do Norte, Portugal, Coreia do Sul, Suécia, Suíça e Reino Unido. Portanto, são países... Pois não. E não se articula com preconceito. Pois é. Esse é um dado que me impressionou, isso quanto à razoabilidade, pelo menos à primeira vista, dessa janela imunológica de 1 ano. Quer dizer, os países mais avançados do mundo adotam essa janela imunológica de 1 ano. Portanto, com relação a isso, creio que não seria recomendável que nós ingressássemos nesse campo, até porque não temos as condições técnicas para tais.
não há data para que esse julgamento seja retomado. Também na sessão de hoje, o STF declarou válida a extinção de tribunais de contas nos municípios no Ceará. Depois do pedido de vista que suspendeu o julgamento sobre doação de sangue por homens homossexuais, os ministros do STF decidiram que é válida a extinção do Tribunal de Contas dos Municípios, feita por emenda à Constituição do Ceará pela Assembleia Legislativa do Estado. O poder constituinte originário viabilizou aos tribunais de contas dispor sobre a própria organização e funcionamento e o fez com o propósito de assegurar-lhes a autonomia necessária para exercer a atividade fundamental, a integridade do erário. Essa norma protetiva não impede a extinção de Tribunal de Contas dos municípios mediante emenda cujo processo de elaboração tenha sido deflagrado por deputados estaduais. Não me pareceu, no entanto, existirem elementos suficientes a me levarem a optar por uma linha jurisprudencial e hermenêutica totalmente inusual, que é investigar uma intenção recôndita do legislador, sobretudo quando, no plano objetivo, não se comprometeu a fiscalização. É que teria havido desvio ou ofensa ao devido processo legislativo. E, nesse aspecto, eu creio que o voto do ministro relator, Marco Aurélio, foi bastante elucidativo, demonstrando que não houve nenhum vício nesse sentido e que, se houve alguma ofensa ao regimento interno, nós não podemos fazer nenhuma indagação a esse respeito em sede de ações diretas de inconstitucionalidade e mesmo a partir de outros instrumentos processuais, como o mandado de segurança, por exemplo, nós sempre temos dito que não podemos nos pronunciar sobre matéria de caráter eminentemente interna corporis. Não me parece que a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tenha incidido em abuso de poder ou em desvio de finalidade no exercício de sua atividade de produção normativa, especialmente no plano do procedimento de reforma constitucional. Na existência de qualquer vício material que pudesse comprometer, invalidar a emenda que foi votada e que entrou em vigor, exatamente porque ela se coaduna, a meu ver, com as regras constitucionais que dizem respeito não apenas à proposta da qual surgiu essa emenda constitucional, mas especialmente porque a Constituição brasileira permite, na minha compreensão, que se tivesse exatamente a superveniência desta, que foi a decisão da Assembleia Legislativa do Ceará. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, suspende item do edital do Enem que dava nota 0 à redação considerada desrespeitosa aos direitos humanos. A decisão foi tomada em caráter de urgência pela 5ª turma do TRF1, que analisou o pedido feito pela Associação Escola Sem Partido. Para a entidade, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, não pode zerar redação por violação aos direitos humanos conforme previsto no edital, já que ninguém pode ser obrigado a dizer o contrário do que pensa para ter acesso às universidades. Já o INEP, responsável pela organização do Enem, defendeu a legitimidade do item do edital que atribui nota 0 sem correção do conteúdo à prova de redação considerada desrespeitosa aos direitos humanos. Ao analisar a ação, o relator desembargador federal Carlos Moreira Alves entendeu que essa medida ofende a garantia constitucional de liberdade de manifestação de pensamento e opinião e que não há um referencial objetivo no edital. Por isso, a turma determinou a suspensão do item. As provas serão realizadas já no próximo mês. O Departamento Penitenciário Nacional informou que vai transferir nos próximos dias o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, para a Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A transferência de Cabral foi determinada pelo juiz federal Marcelo Bretas e confirmada na segunda instância da Justiça Federal. O DEPEN não informa a data exata da transferência por questões de segurança. Cabral está preso desde novembro do ano passado. Ele já foi condenado 3 vezes na Operação Lava Jato em primeira instância por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
As penas somadas já ultrapassam os 72 anos de prisão. Bens bloqueados na Operação Lava Jato vão a leilão por determinação da Justiça Federal. Mais de 70 apartamentos que estavam em nome de uma empresa que era controlada pelo doleiro Alberto Youssef serão leiloados. Este é o segundo leilão feito dos bens bloqueados do doleiro Youssef. Foram colocados à venda 73 apartamentos de 60 metros quadrados que ficam no condomínio Hotel Aparecida, na cidade de Aparecida, em São Paulo. No primeiro leilão, o valor da unidade foi de R$120 mil. Agora, o preço mínimo avaliado é de R$60 mil. Também serão leiloados 8 lotes que ficam em um complexo hoteleiro em Salvador. Os imóveis pertencem a uma empresa controlada por Alberto Youssef. O doleiro abriu mão dos bens quando fez acordo de colaboração premiada junto ao Ministério Público Federal. O dinheiro arrecadado com a venda dos bens ficará depositado em juízo. O leilão está marcado para a próxima segunda-feira. Após a deflagração da Operação Lava Jato na manhã desta quinta-feira, que teve como alvo pessoas ligadas ao ex-ministro Henrique Eduardo Alves, a Polícia Federal afirmou que, apesar de estar preso desde o dia 6 de junho, o ex-ministro comandava um esquema de ocultação de bens e fraude de licitações, usando assessores e pessoas ligadas a ele. Os investigadores afirmaram que um grupo de pessoas ligadas ao ex-ministro continuava realizando fraudes em licitações de prefeituras do interior do Rio Grande do Norte. Os contratos envolviam recursos de convênios com o governo federal. As investigações ainda apontam que Henrique Alves estaria ocultando bens por meio da transferência para pessoas próximas ou em simulações de venda e compra. 3 pessoas foram presas nesta quinta-feira. O ex-ministro nega as irregularidades. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. CNJ começa em Roraima o cadastramento de presos no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. A gente volta já já. O governador do Amapá, Valdez Góes, e o ex-governador e ex-secretário de Saúde do Estado, Pedro Paulo Dias, foram condenados pela Justiça Federal do Amapá por improbidade administrativa. Foi apurado que de 2007 a 2009, o governador e o então secretário de Saúde não prestaram contas das verbas federais recebidas pelo Estado do Amapá para incentivo ao Programa Nacional de HIV/AIDS em mais de R$1.300.000. O governador teria sido omisso ou atrasado intencionalmente a tomada de conta dos valores. A Justiça Federal do Amapá condenou os dois por improbidade administrativa e eles terão que pagar multa. No caso do governador, o valor estipulado supera R$400 mil. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral julgaram mais de 30 processos na sessão de hoje. Na sessão administrativa, o plenário aprovou uma nova súmula. A regra torna inadmissível no TSE recurso especial sobre questão que não foi debatida na decisão recorrida ou objeto de embargos de declaração. Isso quer dizer que apenas assuntos que já foram debatidos nos tribunais regionais ou questionados no TSE podem embasar recursos. Já na sessão jurisdicional, os ministros aprovaram com ressalvas a prestação de contas de campanha referente a 2012 do PRB, Partido Republicano Brasileiro. O relator, ministro Tarcísio Vieira, ressaltou que as contas do partido tinham repasses a diretórios municipais e a candidatos efetuados após a data das eleições. Mas para o ministro, o esclarecimento dado pelo PRB de que os repasses foram para cobrir gastos feitos durante a campanha e não para gastos posteriores ao período eleitoral foi o suficiente para a aprovação das contas. Não se tem por aparente irregularidade a realização das transações financeiras entre o Partido Político Nacional e os candidatos e comitês financeiros. A meu ver, não é crível adotar a interpretação extensiva para enquadrar como gasto eleitoral a operação financeira que foi orientada exclusivamente para salvaguardar os candidatos e comitês financeiros na quitação das obrigações por ele assumidas durante a campanha eleitoral. De janeiro a setembro deste ano, a baixa de processos no STJ superou o número de distribuição em 34%. Isso significa que o número de processos julgados e concluídos foi maior do que o número de processos que chegaram ao tribunal nos 9 primeiros meses deste ano. O levantamento foi feito pela Coordenadoria de Gestão da Informação do Superior Tribunal de Justiça. Os números mostram que 165.673 novos recursos foram distribuídos aos gabinetes, mas o número de julgamentos concluídos foi maior. Foram 222.582 processos baixados e devolvidos aos tribunais de origem.
Os dados confirmam o aumento da produtividade da Corte e a tendência de redução no acervo processual. Comparação feita nos primeiros meses de 2017 em relação ao mesmo período do ano passado mostrou que o número de processos baixados pelo STJ aumentou em pouco mais de 13%. Entre janeiro e setembro de 2016, o tribunal havia distribuído 179.408 processos e baixado 196.298 processos. O destaque foi para a primeira sessão, que julga matérias de interesse público. O percentual de processos concluídos pelo colegiado até setembro foi de 76% maior do que a quantidade de processos distribuídos. A segunda sessão, especializada em direito privado, baixou 71%. E a terceira sessão, que é o colegiado especializado em matéria penal, a baixa superou a distribuição em 40%. O Tribunal Superior do Trabalho entendeu que as atividades de faxineiro, gari, servente, coletor, varredor de rua e similares devem ser levadas em consideração na base de cálculo do número de aprendizes a serem contratados por uma empresa. O processo teve início depois de a União determinar que a empresa de serviços gerais incluísse na base de cálculo para a contratação de aprendizes as funções de gari, servente, coletor e varredor de rua. No Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, a empresa alegou que essas atividades não necessitavam de formação técnico-profissional e, por isso, não deveriam ser levadas em consideração no cálculo. Mas o TRT negou o recurso com base na consolidação das leis do trabalho e no Decreto 5.598 de 2005, que regulamenta a contratação de aprendizes. O artigo 429 da CLT prevê que os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a, no mínimo, 5% e, no máximo, 15% dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional. Já o artigo 10 do Decreto 5.598 de 2005 esclarece que, para a definição das funções que demandem formação profissional, deve ser considerada a Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho. Como as atividades de faxineiro, gari, servente, varredores de rua e similares estão previstas na Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho e elencadas como atividades que exigem formação profissional, o TRT de Minas Gerais rejeitou o recurso da empresa, que recorreu e levou o processo ao TST. Na quarta turma da Alta Corte Trabalhista, a decisão regional foi reformada e os ministros aceitaram o argumento da empresa de serviços por entender que as funções em questão não exigem formação técnico-profissional. Foi então a vez de a União recorrer e o processo foi levado à seção 1 de dissídios individuais. O relator do caso na SDI 1, ministro Hugo Schormann, aceitou o recurso da União e afirmou que o próprio decreto exclui as situações em que não é necessária a inclusão na base de cálculo, como, por exemplo, as funções que estejam caracterizadas como cargos de direção, gerência ou confiança. Nos termos do artigo 429, lá é estabelecido o critério para a base de cálculo dos aprendizes e faz a referência às funções que demandam formação profissional. E aí vem o decreto e estabelece que, para tanto, seriam as profissões que têm classificação brasileira de operações, a CBO, elaborada no Ministério do Trabalho e Emprego. E expressamente, no parágrafo 1º, exclui as hipóteses. Por maioria, os ministros da SDI 1 entenderam que as atividades de faxineiro, gari, servente, coletor, varredor de rua e similares são ocupações que demandam formação profissional para efeitos do cálculo do número de aprendizes a serem contratados pelo estabelecimento. De acordo com o processo, a medida visa atribuir máxima efetividade ao princípio da proteção integral e ao direito do jovem à profissionalização. Começou por Roraima o cadastramento de presos no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça. O estudo será feito em todos os estados do Brasil. A ideia do CNJ é que o Brasil saiba precisamente quantos presos tem, onde eles estão e por que motivo estão atrás das grades. Em Roraima, além dos presos que cumprem pena ou aguardam julgamento em um dos 6 presídios do estado, serão registrados os mandados de prisão que ainda não foram cumpridos.
A criação do Banco de Monitoramento de Prisões representa o desdobramento de uma decisão do STF, que em agosto de 2015 determinou que o CNJ tomasse providências em relação à crise do sistema carcerário. Vamos ao rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. Diretores gerais da Justiça Eleitoral de todo o país definem estratégias de gestão para os próximos meses. A gente volta já já. O TSE foi sede do encontro entre diretores gerais da Justiça Eleitoral de todo o país. A reunião serviu para debater e definir estratégias de gestão para os próximos meses. O diretor-geral do TSE, Maurício Caldas, recebeu 22 diretores gerais dos tribunais regionais eleitorais de todas as regiões do país. Estamos tratando vários pontos, inclusive de restrição orçamentária, biometria, ICN, questões da eleição do ano que vem, né? O começo do planejamento já das eleições do ano que vem. Então, normalmente, nós fazemos reuniões 2, 3 por ano, exatamente para alinhar esse planejamento. Essa época de restrição orçamentária, quanto mais o orçamento for bem empregado, no ano que vem fica mais tranquilo para os regionais. Esses assuntos precisam ser tratados periodicamente entre os diretores dos regionais e do superior. E isso a gente está fazendo de uma maneira muito satisfatória. A última reunião foi realizada em março deste ano. A união de esforços entre os TREs e o TSE para alinhar os procedimentos administrativos significa eficiência na justiça eleitoral e melhorias na prestação de serviço ao cidadão. As reuniões são muito enriquecedoras. É muito válido esses encontros. Casamento infantil. Segundo a ONU, o Brasil lidera o ranking na América Latina e ocupa o 4º lugar em registros mundiais. O que isso significa na prática? Que 36% da população feminina do país se casa antes de completar 18 anos. A legislação só autoriza a união nesse caso com a permissão dos pais e às vezes é necessário até autorização judicial. O álbum de família comprova que o casamento foi feito na mesma época da festa de 15 anos de Débora. Ela conta que sempre sonhou em casar, mas os planos foram antecipados porque engravidou da primeira filha. A gente já tinha planos de casar antes de engravidar e ele foi falar com meu pai perguntou para ele se ele queria casar, que não era para ele casar se ele não tivesse vontade, ele disse que queria, que gostava de mim. Nós planejávamos por mais tempo, ela terminar os estudos dela, os meus estudos também eu terminar, para a gente casar, mas infelizmente, ou felizmente aconteceu, né, porque nasceu uma garota de ouro, que é a Rayana, né? Isso aconteceu há 30 anos, mas ilustra bem uma pesquisa recente feita pela ONU, a Organização das Nações Unidas. O estudo aponta que 36% das brasileiras se casam antes de completar 18 anos, o que para a ONU configura casamento infantil. Ainda segundo o estudo, o matrimônio precoce no Brasil é motivado por gravidez na adolescência e o desejo de obter segurança financeira. Além disso, 30% das meninas que desistem de estudar justificam que é para se dedicar à família. Dados que fazem o Brasil ser o país da América Latina que mais registra casos de casamento infantil. No ranking mundial, o Brasil ocupa o 4º lugar. A legislação brasileira permite casamento a partir dos 18 anos. Matrimônios de adolescentes com idade entre 16 e 18 anos de idade só são realizados com autorização dos pais. Caso um dos pais não concorde com a união, o artigo 1631 do Código Civil garante o direito de levar o caso à justiça. Esta advogada explica que para se casar antes dos 16 anos, o caso precisa passar por uma análise da justiça. No caso de um dos pais não autorizar ou ambos não autorizarem, você pode buscar um suprimento de autorização judicial, que aí é através da Vara da Infância e Juventude que se faz um processo e o juiz pode ou não autorizar. Para se casar antes dos 16 anos, realmente somente em casos de gravidez e sendo necessária a outorga judicial. E uma última notícia. O presidente Michel Temer sanciona a lei que torna crime hediondo posse ou porte ilegal de arma de uso restrito, como fuzil. O projeto tramitou por 3 anos no Congresso Nacional e ganhou força diante da crise na segurança pública que vive o Rio de Janeiro, com diversos confrontos entre policiais e criminosos. Crime hediondo não permite pagamento de fiança para a libertação do criminoso e torna a progressão da pena mais difícil.
O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça. Thank you.